conheci o bloco primeiro como Fulian, né? Primeiro eu fui como Fulian e por meio das atividades que o bloco desenvolveu, eu acho que tem uma característica importante, né? Que é assim como vocês, é uma organização, um trabalho que vai nascer da difusão, né? Da difusão cultural. É muito bacana. Bom, eu sou Anabela Gonçalves, tenho 39 anos, sou ativista social e cultural aqui da Zona Sul, sou formada em sociologia, militante da área da cultura todo esse tempo, também sou educadora social, trabalho com formação de gênero, de história, política, e venho desenvolvendo alguns projetos. Trabalhei no Estado, na Secretaria de Cultura do Estado, como avaliadora de programação, depois fui coordenadora de uma casa de cultura municipal aqui da região, né? E a gente vem trabalhando, desenvolvendo as coisas aqui na Zona Sul e o Bloco me convidou para esse lugar especial, né? Que é estar como presidenta dessa organização. Eu sou uma moradora do Jardim Ibirapuera, assim, desde que eu me entendo por gente. Então, eu moro no bairro onde o bloco foi fundado, né? Mais de 25 anos, né, que eu moro nesse bairro. Eu tenho 37 anos, e aí eu tenho uma inserção aí no movimento cultural dos territórios das quebradas, né? Então, assim, acho que a minha chegada no bloco em 2006, ou seja, fazem 15 anos, ela se dá por esse processo, né? Um processo de conhecer quem eram esses atores que estavam movimentando a cultura dentro do nosso território, né? Ainda não com esse discurso, né, que eu estou fazendo para vocês aqui agora, mas é isso. Eu já ouvi a batucada do bloco da minha casa e ficava, às vezes, escondida no escadão, ouvindo, sem muita coragem de chegar junto, né? E eu acho que por essa aproximação, assim, né, das histórias do meu pai falou, não, você tem que conhecer o Bloco do Beco, e aí o Bloco já era uma organização social, né, não era só um bloco de carnaval, que eu fui a primeira vez conhecer o espaço do Bloco do Beco, em 2006, e aí estava desempregada, comecei a fazer um trabalho voluntário, e aí, a partir da minha inserção no bloco, eu pude conhecer outras redes, outros grupos e tantas outras coisas que estavam efervescentes assim no território, né? Estavam emergindo assim com muita força. E aí eu fui trabalhar em outros lugares, mas o bloco nunca deixou de ser um lugar que eu estive próxima, né? O que o bloco faz além do desfile de carnaval? Como é que é o cotidiano de vocês aí no dia a dia? É, quantos espaços vocês têm? O que vocês oferecem em termos de atividade, enfim, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente aí como é que é o cotidiano do bloco para além do carnaval. O Bloco, ele tem esse nascimento muito comunitário, né? Uma organização muito integrada por grande parte, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham morarem mesmo no Jardim Ibirapuera ou no entorno, no Jardim São Luís, né? Que é bem uma parte continuada, assim, do bairro. Eu moro no Jardim São Luís, então, e ele está bem nesse lugar de que nasce ali, né? Hoje a gente tem muitas características de organizações que não são, né, do território, que surge, que vão para lá fazer o atendimento, e aí, por ela nascer nessa base, as atividades são muito integradas. Eu acho que o bloco ele tem dois lugares importantes, que um é a difusão da cultura, que envolve o desfile de carnaval, o Baque Atitude, que é um grupo de maracatu do bloco, né? E também a seção de espaço do bloco para grupos da comunidade, né? A gente está numa região onde o acesso a espaços de cultura é bem restrito, são muito poucos espaços pelo número populacional, né? Pela densidade do território, o número de espaços é bem restrito e também o quanto ele está integrado às relações de cultura do território. Então, o bloco também funciona muito como esse lugar, né, de receber, de amparar os coletivos jovens, os coletivos de projetos que estão surgindo e não tem espaço. E tem o outro lado, né, que é a formação, que aí a gente tem é,
um espaço que fica dentro da favela da Erundina, que é o espaço da cultura do brincar e da infância, que são projetos conectados à infância, que no primeiro momento trabalhou há alguns anos na ideia de fomentar o direito, né, de fomentar e garantir o direito ao brincar, o direito à infância, e que hoje vai trabalhar, mudou um pouco o projeto, né? A pandemia nos trouxe novos ares e nos fez aprofundar em novas necessidades, né? Dentro desse espaço que é o bloquinho de brincar, do brincar, tem um espaço de brincadeira e uma biblioteca, uma mini biblioteca que foi se formando a partir da ideia da contação de história, do fomento à leitura para as crianças, né? E aí a gente percebeu, né, o Luiz e a Carla principalmente, né, que sempre traz para a gente, fomenta esse processo, né, de pensar o espaço, de pensar as políticas, de pensar a importância do que é necessário trazer. Ele vai se tornar uma biblioteca, né, está se formando, nascendo, que é a Biblioteca Luiz Erondina, que leva o espaço, o nome da comunidade, né, que é Luiz Erondina, bloquinho do brincar, porque de certa forma vai continuar fomentando também a cultura do brincar, mas com um foco hoje mais conectado à leitura para crianças, né, e pré-adolescentes, né, quem está entrando ali na pré-adolescência chamada mais de literatura juvenil, né, a ideia é que esse espaço seja isso. E lá em cima, na primeira sede, que acho que foi que você conheceu, Dani, perto do ponto final, além de ser o espaço de difusão cultural, também tem oficinas. E aí são diversas as oficinas, né? Nesse momento, com a pandemia, as oficinas não estão funcionando, porque, enfim, né, cultura exige contato o tempo todo, né? São oficinas de capoeira, de dança, são diversas atividades para crianças e adolescentes que nesse momento a gente não está fazendo, então estamos mais repensando o espaço, né, a partir dessa nova colocação social que é a pandemia. Mas é isso, eu acho que o bloco ele trabalha na área de difusão, ele trabalha na área de formação. Né, que nós estamos alugando uma sala agora, para a gente implantar um centro multimídia, para a juventude trabalhar com audiovisual, já tem alguns coletivos que já trabalham e vão ocupar esse espaço, e a ideia é também de ser um espaço de formação de novos jovens no audiovisual, que é uma demanda que é uma demanda que já tinha grande. Antes da pandemia tinha um curso que estava dando super certo, né? Teve que parar, falando, vamos investir nisso, não vamos perder o foco, não. O bairro Educador, na verdade, eu acho que ele é mais um desses sonhos que a gente embarca, assim, muito puxado pro Luiz, né, porque o Luiz não gosta de falar, mas ele é o maior fomentador de sonhos que eu conheço, assim. Eu acho que você conhece o Luiz também, Daniela, você sabe que ele tem essa capacidade que é muito admirável, né? Eu acho que é algo que já vinha sendo gestado até um pouco antes da pandemia, mas não com esse nome. Mas acho que a pandemia nos colocou alguns desafios enfim, que talvez a gente não tivesse esse olhar tão aprofundado antes, né? Ou talvez a gente não tivesse tempo de parar e pensar em algumas coisas. Mas, diante dos desafios que a pandemia nos colocou, e olhando para o nosso trabalho comunitário, que é totalmente entrelaçado no bairro, com as redes locais, né? Mas muito com redes que, enfim, estão mais ligadas ao fazer cultural, né? E o bairro tem diversas outras redes, né? Então, quando vocês falam da saúde, quando vocês falam da educação e etc., assim, eu acho que o bairro educador, na verdade, ele é uma síntese um pouco da capilaridade do bloco de relacionamento com essas redes de cultura e com essas outras redes que existem no bairro, né? Se a gente for pensar na história da nossa fundação, inclusive, o comércio local contribuía com X valor mensalmente para que a gente conseguisse custear aí a nossa sede, né, que na época era alugada, assim, então já é também uma história anterior. Mas
esse novo momento, acho que nos colocou o desafio de pensar qual é o bairro que queremos, né? Porque a gente mal tem saído de casa. A gente consegue viver um pouco do nosso bairro. É isso que a gente tem dado conta de conseguir viver, com todas as problemáticas que o bairro tem e com todas as potências que a gente já conhece. Assim. Então, eu entendo que o bairro educador surge um pouco desse lugar de fazer um olhar comunitário realmente preciso, né? Porque a gente fala muito do território, da quebrada, mas o que já tem no nosso território que é tão potente assim? E tem muita coisa, porque quando a gente começou há 20 anos atrás, ou há 18 anos atrás, era uma história. Hoje você tem esses diversos coletivos, você tem outras pequenas organizações surgindo, você tem diversas escolas, né? E aí acho que é isso, essa necessidade de entender cultura e educação como, enfim, como algo que precisa se conectar. E aí eu acho que o bairro educador, ele é pensar o bairro que queremos para daqui 10 anos, assim. Mas a Jennifer trouxe, né, uma proposta de diálogo do bairro educador. Eu acho que é importante dizer que o bairro educador ele é uma ação que está introduzida na sociedade indiretamente, porque organismos, né, organizações sociais nascem nos territórios com a ideia, na verdade, de ser pontos de ligações sociais, né? A gente liga, né, faz um ligamento social entre a escola, entre o posto de saúde, entre a biblioteca, né? Principalmente quando você vive num bairro onde nem todos esses atores existem, né? A organização social vai lá e fala sobre cultura, fomenta aí o teatro, vai lá assistir dança, vai, né, vem a gente de saúde conversar, dar uma palestra, aí se torna mais próximo esse organismo da saúde, e assim por diante. Então, o bairro educador é tornar isso realmente um projeto, é reconhecer que é importante que todos os atores estejam em diálogo para construir esse bairro que a gente quer, que nós temos, somos os protagonistas da ação política, então nós temos que propor política pública, né? Nós temos que nos apropriar das ferramentas do discurso e estar articulados para conseguir propor política pública. Por isso a ideia de formar um fórum com esses atores, né, para que a gente possa propor junto políticas públicas e projetos sociais e culturais que a gente acredita, né, que sejam importantes, que sejam fundamentais para a comunidade. E as ODSs que a gente vem discutindo, introduzindo no projeto, é a ODS 4, que é da educação de qualidade, a ideia de discutir o fenômeno da educação, né, num povo de descendência afro e indígena, que tem em suas origens iorubá e indígena, uma linguagem oral, né, muito conectada à oralidade, pensar a educação, pensar os processos educativos, junto com a escola, junto com as creches, junto com os organismos, e ver se a gente consegue fazer projetos que se auxiliem, né, que estejam conectados, né, propostas que se conectem os espaços. A ODS 5, que é da igualdade de gênero, né, que é uma ODS muito importante, trabalhar com as mulheres, as questões de gênero, violência doméstica, né, autonomia feminina, protagonismo, economia, assim como os homens trans, mulheres trans, gays, lésbicas, né? Todo esse processo já acontece no bloco por meio de coletivas que discutem essas questões dentro do bloco, mas a ideia é a gente conseguir fazer projetos, né, em áreas diferentes, discutir essas questões dentro do bairro, a importância, né, áreas de violência, etc. A ODS 10, que é a redução das desigualdades, que a gente acredita que promover economia, né, economia cultural, economia solidária, trazer a proposta de que você deve comprar no seu bairro, vender no seu bairro, dar protagonismo aos atores econômicos sociais do seu bairro, é uma forma da gente reduzir também as desigualdades, promover a economia, né, que ela circule e, ao mesmo tempo, trazer sustentabilidade e outras discussões de desigualdade para além da econômica, né, da social, né, e todas as outras coisas que estão implantadas na nossa sociedade como
que dificultam, né, o processo de redução das desigualdades. E a ODS 11 é Cidades e Comunidades Sustentável, que tem a ver com a 10, e também com a possibilidade da gente se tornar um bairro que consegue pensar, né? Se pensar, se sonhar e se propor politicamente, né? Conseguir construir em conjunto, né, com essa ideia de política pública, dialogar com vereadores, subprefeitura, Secretaria de Cultura e todos os órgãos que têm as propriedades e a importância, né, plano diretor, discutir essas questões com a comunidade, com esses poderes, né, para que a gente realmente possa sonhar a nossa comunidade. Como é que vocês fazem esse mapeamento, né, das pessoas ouvirem? Assim, existe alguma metodologia, alguma coisa? Agente comunitário de cultura? Não, nós não temos assim uma coisa super bacana, assim, um painel de escuta, onde a gente vai sistematizando, não. A gente ainda busca isso, né? Eu sonhava como o sonho é a gente ter um grande observatório, sabe? Que a ideia é como se fosse ter uma sala onde tem lá mapeado quem são os artistas, quem são os educadores do bairro, como é que a gente conecta essas pessoas, né? Então a ideia é para o bairro educador a gente criar esse observatório, né? Onde vamos pegar os sonhos de todo mundo e colocar dentro de um painel, né? Então, olha, até daqui 10 anos o sonho é que o Ibirapuera seja assim, então quais as etapas que vão ter que fazer para alcançar esse sonho, né? Vamos pegar o sonho da saúde, né? A saúde quer que os homens frequentem mais a UBS para fazer exame de câncer de próstata. Então vamos fazer a caminhada do câncer de próstata, né? O Novembro Azul. Então isso é uma meta, mas ainda não temos uma ferramenta, ainda não. Assim, a gente vai registrando assim da nossa maneira, mas isso ainda para a gente ainda não. Porque eu acho que as coisas eu não gosto muito assim no bloco, eu sou o mais antigo, assim, eu não gosto que fica na ferramenta dentro da internet, coloca no Google Drive. Eu gostaria de uma coisa que ficasse assim, sabe? Como se fosse um outdoor, assim, né? Para todo mundo abraçar a ideia, sabe? Acho que as pessoas precisam ver, as pessoas precisam ver a ideia que elas venham sonhar junto, né? Então, como é que a gente sai um pouco do digital, dessas plataformas nossas, e pode criar um painel que seja no ônibus, né? Ainda estamos sonhando, estamos em busca desse modelo ainda, mas não temos. Você fala dos sonhos, né? Dessa coisa do mapeamento, né? Desse observatório, que é muito legal essa ideia do outdoor, onde todo mundo sonha junto. Mas desde que vocês começaram até agora, como é que essa escuta aconteceu, né? Desses sonhos, de olhar para o bairro e dizer, acho que isso é legal, como a Jennifer falou, as festas populares são legais. Como é que um pouco ela deu a pista ali, né, de que essa escuta acontece no cotidiano, em diversos momentos, mas teve alguma maneira de fazer isso um pouco mais sistematizada, né, pensando no passado, não no futuro? Bom, assim, nós chegamos mais perto do modelo, assim, foi o agente comunitário de cultura, baseado no agente de saúde, que nós criamos o agente de cultura que batia de porta em porta para fazer essa escuta dos moradores. Então, tinha lá um questionário, né? E as pessoas iam respondendo o que ela gostaria, o que ela sabe fazer, o que ela gostaria que tivesse no bairro, por exemplo, na área cultural. Quais, gostaria de música. Então, o agente comunitário de cultura, durante 3 anos, se eu não me engano, tivemos esse projeto. Foi bem bacana, onde as agentes de saúde não inventamos nada, pegamos a mesma metodologia da saúde e trouxemos para a cultura, né? Porque o OBS, as agentes de saúde fazem isso, né? Elas vêm lá onde tem mais maior índice de pressão alta, então a UBS ela vai reforçar, né, os trabalhos baseados no que foi diagnosticado. Então a ideia nossa é essa. Na escuta que a gente tem, a gente pega e traz para dentro do bloco para a gente reforçar isso. O outro caminho é o bloco, a gente fala
A Bela pode me corrigir, a Jennifer, mas eu acho que 80% das coisas que acontecem no bloco não é o bloco enquanto instituição que faz. São coletivos, são as outras pessoas. Então, essas pessoas que trazem para a gente também as demandas, né? Então, quando a gente começou a aula de forró, que era uma vontade que tinha, rapidamente já se montou um grupo de forró, eles montaram, não é só vem, faz a aula e vai embora. A gente estimula eles se auto-organizarem, né? Então, a partir do forró, que aí veio a ideia da festa junina, né? Aí era uma demanda muito grande, aí conseguimos organizar uma festa junina linda, que foi, nossa, foi um sucesso, né? Então, os coletivos que ocupam o bloco também são esse espaço também de escuta, né? Mas o que mais foi o agente comunitário de cultura foi que conseguimos chegar mais próximo, e agora com o Bairro Educador, a ideia é criar um fórum permanente, que tipo, vai se reunir uma vez por mês, para criar esse painel desses sonhos, né? E aí criar um plano de ação para esses anos. Só para falar do agente comunitário de cultura, né, que foi essa experiência que a gente acabou encampando, que era muito nessa pegada que o Luiz falou, então a gente criou um formulário em que a gente andava junto com as agentes de saúde, a agente de saúde nos apresentava para aquele morador, porque a gente entendeu que bater na porta das pessoas, mesmo sendo uma organização com 18 anos de existência, na época eu acho que a gente tinha, sei lá, uns 14 anos, não era tão simples, né? Nós não somos o IBGE e as pessoas não são obrigadas a nos responder assim. O que eles vão fazer com essas informações, né? Existe uma certa desconfiança em relação a entrar na casa das pessoas, pegar dados, então a gente se preocupou em fazer isso junto com as agentes, ou seja, as agentes nos apresentavam para os moradores, então assim, nós fomos endossados pelas agentes de cultura, de saúde, que já tem esse vínculo e essa relação com as pessoas. No segundo momento, enquanto as agentes estavam fazendo as suas visitas, trabalhando, né, paralelamente a gente agendava um dia para visitar, ou podia ser no mesmo dia ou num outro dia, então a gente criou um calendário para as pessoas, para a gente ouvir as pessoas, né? Então eu era uma das agentes comunitárias e depois eu fui coordenar o projeto, a gente ampliou a equipe, né? Acho que no começo nós éramos 2 pessoas, depois a gente tinha 3, mais eu como coordenadora, assim, então era bem legal. E a gente foi com um questionário de papel, porque a gente também entendeu, naquele momento a gente não estava super informatizado, então a gente ia com os formulários no papel, fazendo as perguntas para as pessoas, assim, e aí depois a gente criou algumas sínteses, né? Então a gente perguntava há quantos anos ela morava no bairro, né? De que cidade ela tinha vindo, se a pessoa tinha o hábito de sair para fazer alguma atividade de lazer, né? Então a gente também constatou que muitas das pessoas tinham o hábito de sair ou para ir para a igreja, ou seja, essa ideia que a gente tem, né? De nossa, as pessoas saem, enfim, se divertem, existe isso também, né? Então tinham pessoas que iam para bares, para festas, mas tinha muita gente que estava numa vida circunscrita ao trabalho e à igreja, ou ao trabalho e visitas aos finais de semana à casa da família. Então a gente também foi entendendo essas dinâmicas do bairro, né? Que se a gente queria trabalhar com um público maior e ampliar nosso público, a gente também tinha que pensar outros tipos de ações e eventos que não era só aqueles que a gente estava habituado a fazer, né? Outra pergunta que tinha é o que você gostaria que tivesse no bairro, né? Então, assim, uma coisa que é muito comum para as mulheres, né? Que é essa coisa do corte e costura, do artesanato, que também é algo que a gente, a princípio, não fazia, né? Enquanto organização, e que a gente também começou a olhar para isso, né? Não que a gente tenha conseguido efetivar, assim. Então, essa pesquisa nos deu algumas pistas, né? E a gente também foi entendendo que perguntas que funcionavam, outras perguntas não funcionavam tanto, porque o questionário era um pouco demorado, e aí se a gente queria conversar com pessoas mais jovens, fazia mais sentido uma abordagem na rua. Então, uma primeira etapa, a gente fez essa etapa com as visitas, e isso também, a gente também sofreu
uma questão que as agentes de saúde estavam muito alinhadas conosco, mas teve também uma mudança em relação a questões da saúde que nos atrapalhou um pouco, né? Então, processos mesmo da própria organização interna do posto, coisas que vieram da própria saúde, pessoa que tirou férias, enfim, coisas que realmente atrapalharam nossa dinâmica, e a gente foi para esse questionário mais da rua, e acho que a gente conseguiu trabalhar numa ideia, você faz a entrevista e indica uma pessoa com quem a gente possa conversar. Também foi uma das coisas que eu acho que deram certo, assim. A gente conseguiu fazer algumas sistematizações, mas eu acho que percebendo esse trabalho de pesquisa, né, aliás, tendo feito, né, colaborado com esse trabalho, a gente também percebeu que a ferramenta, o instrumento, a coleta dos dados e a sistematização e o que você faz com isso depois também é um grande desafio, né? Porque a gente também tinha várias coisas, mas a gente não sabia depois muito o que fazer com todas aquelas informações, porque a gente não tinha frente de trabalho aberta em todas aquelas coisas que estavam colocadas para nós, assim. Então, eu acho que o bairro educador, talvez, seja um lugar onde a gente consiga olhar para aquelas coisas que a gente coletou e que a gente não foi capaz de dar conta e continuidade, e colocar esse desafio coletivo agora, né, com essa perspectiva de ter muito mais gente colaborando e muito mais gente fazendo parte, né? Uma pergunta muito subjetiva, na verdade, pensando um pouco assim no que o Luiz está trazendo, né, sobre a questão dos sonhos, de como é que a gente junta esses sonhos todos, como vocês, né, estão pensando em juntar esses diversos sonhos, desses diferentes agentes que vocês vão constituir numa rede a partir dos fóruns. Então, trazendo de novo, né, esse lugar do sonho que é individual, mas que também é coletivo, eu queria ouvir um pouco de cada um de vocês, a partir dessas experiências que vocês estão tendo hoje, o que está deixando vocês plenos? Assim, o tanque cheio, fluidinho no último nível. Olha, quando a gente fala do bairro educador, assim, cada vez que a gente vai para a rua, conversa com o comerciante, conversa com a liderança, a receptividade das pessoas é muito bacana, né? Então, isso, assim, a gente vê no olhar, as pessoas querem, quando a gente fala da ideia, nossa, que a gente quer um bairro, a gente quer fazer a primeira passeio ciclístico de Jardim Ibirapuera, a gente quer fazer caminhada com a saúde, a gente quer fazer mutirão para ir reformar a escola, todo mundo se empolga, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente anda num período muito, às vezes, baixo astral, com tudo, né? Mas o gostoso é saber que as pessoas ainda continuam a sonhar, sabe? Às vezes a gente vê projetos, vê lugares que as pessoas parecem que não estão mais acreditando no ser humano, né? Com essa briga bolsonarista, não sei o que, né? Mas é um exercício também, assim. Então, isso com que a gente fala é super legal, né? Então, eu acho que isso é o que mantém a gente para assim, não, vai dar certo. Mesmo que não alcance lá né, o que a gente sonha no topo lá, mas a gente vai sair do lugar, a gente vai sair maior, a gente tem certeza disso, sabe? A gente vai sair bem melhores do que... porque isso movimenta as pessoas estão se sentindo sozinhas também. As pessoas, cada um que tem seu sonho, poucos estão trabalhando em rede, poucos têm recurso, né? E esse projeto, ele praticamente, eu fico sonhando, a ideia é trabalhar com recurso local, porque a gente tem muita potência local, né? Eu acho que dá para a gente fazer muita coisa sem grandes investimentos, assim, e quando a gente fala isso para as pessoas, fala assim, não, mas olha, o mineiro sabe fazer horta, e tem um outro que já está começando a fazer uma horta. A gente vai conectando as pessoas, e as pessoas mal sabiam disso, né? Então, as pessoas, quando a gente vai falando as coisas, as pessoas falam, nossa, meu. Então vai tendo brilho no olhar dessas outras pessoas, e isso vai contagiando a gente. Isso que está me alimentando. Bela, pode falar um pouquinho? Bom, o que tem enchido o tanque aqui, para mim é a biblioteca, porque eu estou junto com a Carla, que é a esposa do Luiz, junto nesse projeto,
e a gente participa de uma rede que chama Rede Litera Sampa, que é uma rede de bibliotecas comunitárias de São Paulo, que está articulada à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? E a gente tem feito formações e pensado a biblioteca. Hoje a gente teve uma formação de literatura indígena. Então, esse processo de pensar, né, pensar essa biblioteca, né? Cada biblioteca tem um objetivo, um pensamento, uma construção. Tem sido muito rico, né? Pensar sobre o que essa biblioteca vem, qual é o grande motivador dela, para além da leitura, né? Que leitura a gente quer proporcionar para as crianças, para as crianças, para os adolescentes e para as famílias, né? Porque eu acho que essa é a coisa rica do bloco, assim. A gente nunca tem assim, o público-alvo é só um ensejo. É só porque tem que colocar no projeto, né? Mas a gente sempre, né, o Luiz sempre traz, olha, mas como que a gente atinge tal e tal também? Né? Sempre traz esse desafio. Tá bom, você vai trabalhar com ele, mas como é que a gente vai alcançar tal público também? Então, vai alcançar a criança, o adolescente com a biblioteca, mas como a gente chega no pai, na mãe, né? O que a gente vai fazer ali com aquela comunidade também para que tenha chão para essa criança leitora, né? Porque se ela não tiver referência leitora também, como é que ela vai ser um leitor, né? E, na verdade, todos os projetos permeiam um pouco isso, assim, né? Até ter de alcance, como é que a gente alcança, né? Uma coisa vai meio que cativando a outra, né? E eu acho que tem sido muito motivador para mim, né? A gente está num momento muito difícil, mas pensar essa biblioteca tem sido, assim, muito, muito, muito bacana. Jennifer, tá por aí? Não é que eu já falei muito, acho que eu falei um pouco, acho que o bairro educador tem sido esse gás, e aí no que eu estou mirando especialmente tem duas coisas, né, que está ligado a uma ideia de revitalização do próprio bairro, né, então essa perspectiva de embelezar o bairro, que para mim já é um bairro bonito, mas que pode ficar muito mais bonito e mais cheio de vida, então acho que é algo que pessoalmente eu gosto de pensar como os nossos artistas e, enfim, como é que a gente pode criar uma identidade visual do bairro a partir da beleza, né? É isso, a gente está num bairro que está crescendo, estão chegando prédios, estão chegando tantas coisas novas, e como é que a gente cuida da aparência desse bairro? Acho que é uma coisa que me anima muito, e eu nem sou das artes visuais, assim, mas é algo que eu gosto muito, e pessoalmente é pensar esse núcleo que vai pensar também memória e preservação, e contar a história das pessoas, e ouvir essas histórias, e replicar essas histórias. Me interessa muito pelo tema da memória, e acho que, aliado ao bairro educador, a gente pode descobrir muita gente, e a gente pode... essas informações que a gente vai captar, que a gente vai acabar conhecendo, né? Eu sei que o Bloco está super aberto a essas parcerias. Como é que se dão as parcerias? Como é que as pessoas chegam em vocês? A gente abre para grupos fazer experimentações de projetos, né? Então, antes da pandemia, foi uma parceria com o Impact Hub, onde vieram 6 startups experimentar coisas aqui no Jardim Ibirapuera, experimentar os seus produtos, né? Então, tinha pessoal de habitação, tinha um de meio ambiente, de reciclagem, que, por exemplo, ficou um de reciclagem que é muito bacana, que cada casa, o sonho é que cada casa no bairro tenha um cartão de crédito, aí vem lá a coleta de lixo, separa e o crédito já cai na conta da pessoa na hora. Então, esse projeto foi experimentado aqui e acabou o projeto de experimentação e ficaram estão plantando 2 ecopontos desse modelo aqui, por exemplo. Para a gente, assim, o Bloco do Beco sempre foi uma experimentação para tudo e para todos, assim. O segredo nosso a gente não burocratiza muito. Quer experimentar, se tem um sonho, sabe? Tanto para a juventude quanto... A gente não burocratiza, abre espaço, a gente acredita, né? E sempre vem dando certo, sabe? O segredo é porque
às vezes, essa juventude, o pessoal vai na casa de cultura da prefeitura. Aí, primeira coisa, manda seu projeto para mim, sabe? Às vezes a pessoa está com uma ideia super legal, mas não consegue colocar, desenhar ela num modelo de um projeto. Meu, ali você já quebrou as pernas das pessoas, sabe? Então, o segredo nosso é não burocratizar. Aí, por isso que eu falo assim, que 80% das ações que acontecem no bloco não são nossas, são desses grupos que vêm experimentar, né? E nós estamos aprendendo isso também. Aprender também que não adianta eu querer fazer atender um público se eu não estou dentro dessa tribo, né? Uma festa LGBT que acontece no bloco, se fosse a gente, como instituição, querer puxar essa festa, podia ser um fracasso, né? Mas quem produz é a própria juventude LGBT, eles têm a rede deles. A gente já foi aprendendo isso no movimento do funk, por exemplo. A galera, em meia hora, fechava a rua, tinha, sei lá, mais de 1.000 pessoas. Então, fomos aprendendo que o importante é você potencializar quem está fazendo, né? Quem potencializar quem já está na sua área. Então, o bloco foi se desenvolvendo assim, foi crescendo assim. Então, ele virou esse laboratório. A galera chega com uma ideia, não tem muita burocracia. Já é bem recebido, sabe? Então, acho que isso é um pouco da nossa essência. E vem funcionando. Muito obrigada pelo bate-papo Muito bom. delicioso. Acho que para a gente está sendo super importante, porque a ideia em fazer o Proseadas é para trazer para perto pessoas, projetos, associações que a gente, como eu disse no começo, que nos inspiram, e isso também nos ajuda a nos repensar, a nos replanejar, a alcançar outras coisas que também estão aqui no campo das ideias, do coletivo. Então, foi sensacional conversar com vocês.